Ciao a tutti, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de italiano aqui no canal. Hoje eu vou ensinar para vocês as profissões em italiano. Vamos lá? Na primeira imagem nós temos um jornalista, que em italiano se escreve e se pronuncia giornalista. Como vocês podem ver, a gente troca o J no português pelo GI, de jornalista. A profissão de jornalista não varia em gênero, isso quer dizer que tanto no masculino como no feminino, ela é da mesma forma. E o que vai definir se a gente está se referindo a um profissional masculino ou feminino é o artigo. Nesse caso da imagem, nós colocamos lui é jornalista, como lui é ele, obviamente a gente sabe que está se referindo ao masculino, ok? Depois nós temos uma enfermeira, que em italiano é infermiera. E, nesse caso, é uma profissão que varia em gênero e existe uma peculiaridade nesse caso, porque o masculino de enfermeira é infermiere, termina com E. E essa palavra serve tanto para o masculino singular como para o plural do feminino. Então, infermiere pode ser tanto mais de uma enfermeira, como pode ser um infermiere masculino, no caso, do sexo masculino. O que vai definir será o artigo ou o contexto, dependendo de como que a palavra for dita. Na terceira imagem, nós temos um jogador de futebol, que em italiano é calciatore. Lui é calciatore. E daí é um pouco interessante porque calciatore é da tradução literal, digamos assim, calciatore vem de calciare. Calciare quer dizer chutar. Então, calciatore, que é jogador de futebol, seria chutador. Eles usam a palavra exata de chutador para o jogador de futebol. Então, é uma coisa que eu sempre achei bem interessante, essa parte literária do nome da profissão do jogador de futebol, que no italiano é calciatore. No caso, no feminino, é utilizado calciatrice. O tore é substituído por trice. E daí vocês podem ver um pouco mais detalhada essa parte da mudança de gênero na nossa aula referida ao gênero masculino e feminino. Depois nós temos sarta, que seria costureira, que no masculino fica sarto. Lei é sarta, lui é sarto. Depois nós temos il postino, que seria o carteiro, que no feminino seria postina. Postino, carteiro, postina, carteira, ok? Depois nós temos um avvocato, e daí é outra profissão que tem uma peculiaridade na parte do nome. Por quê? Avvocato é utilizado tanto no masculino como no feminino, mas com o passar do tempo é introduzido, digamos assim, o termo avvocatessa para se referir a uma advogada, para se referir a uma variação de gênero do masculino para o feminino, sendo que é uma coisa que depende muito, geralmente o pessoal mais velho vai usar avvocato também para o sexo feminino, o pessoal mais novo já usa o avvocatessa, é uma coisa que ambos estão gramaticalmente corretos, vai muito da questão cultural, da questão da idade de quem você está falando, de com quem você está falando. Depois nós temos uma atriz, que em português, e que em italiano, desculpa, seria attrice. Lei é attrice, e se fosse no masculino seria attore. Lui é attore. E por último nós temos um cabeleireiro, que seria lui é parrucchiere, e no feminino lei é parrucchiera. Esse seria cabeleireiro e cabeleireira, parrucchiere e parrucchiera. Aqui nós temos mais algumas profissões que foram sugeridas pelo pessoal lá no Instagram. Eu pedi para eles perguntarem, falarem quais profissões que eles gostariam de saber em italiano, e daí eles colocaram essas profissões que eu trouxe aqui para vocês. Veterinário seria veterinário ou veterinária no feminino, igual, tirando o acento no caso. Professor seria docente, mas
Mais pra frente eu vou explicar melhor para vocês como que é essa questão do professor. Depois, o professor de educação física seria insegnante de educazione fisica. Essa questão docente, ensinante, eu vou explicar um pouco mais detalhado para vocês. Depois nós temos psicólogo, que seria psicólogo ou psicóloga, também tirando o acento, é bem parecido com o português. E o médico seria dottore ou dottoressa no feminino. Mecânico seria mecânico, dá uma intensidade mais no C, porque nós temos o duplo C, né, a dupla consoante, e sempre que nós temos dupla consoante, a consoante vai pronunciada com um pouco mais de intensidade. Então, nós temos mecânico ou mecânica, se é no feminino. Depois nós temos o engenheiro civil, que seria ingegnere civile. O bancário, que seria bancário ou bancária. E designer gráfico, que seria sempre designer gráfico, tirando o acento mais uma vez. Operador de retroescavadeira. A gente come uma coisa muito específica, é uma coisa muito técnica, o que eu encontrei, porque não é uma coisa do meu dia a dia, então não é uma parte de léxico que eu tenho contato, mas eu fui lá, eu pesquisei e para mim deu que é operatore ou operatrice, se for no feminino, dell'escavatore. Depois, se escavatore não é exatamente la retroescavadeira, confesso para vocês que eu não tenho como ter a certeza por ser algo muito técnico, mas operatore ou operatrice é correto. O chefe de cozinha, que é chefe. O cozinheiro, que é cuoco ou cuoca no feminino. Biomédico, que seria sempre biomédico ou biomédica. A babá, que seria bambinaia. Bambinaia que vem de bambino, né? Que bambino é criança, menino, digamos assim. Agricultor seria agricoltore ou agricoltrice. Bailarino, ballerino ou ballerina. Farmacêutico, farmacista, e daí não varia em gênero, é farmacista tanto para o masculino como para o feminino, é o artigo que vai definir. E o goleiro, que é il portiere, ou portiera no feminino. E daí cuidado porque portiere e portiera é também porteiro ou porteira. Portiere é tanto o goleiro como o porteiro do edifício, o porteiro do prédio onde você mora. Então, é a mesma palavra para ambos os casos, tanto para aquele do edifício, que fica na porta, né? Portiere vem de porta, como a trave no futebol é chamada de porta, então portiere está sempre na porta. A diferença é que um é na porta do futebol, né? E outra é na porta do prédio, mas é sempre portiere por essa razão. Você sabe qual é a diferença entre maestro, insegnante, docente e professore? Insegnante é igual a docente, que é quem ensina algo, e não são utilizados como vocativos. O que é que isso quer dizer? Que não são utilizados para chamar. Você não vai chamar insegnante ou docente, não são utilizados como vocativos. Ok? Eles são o nome dos profissionais, mas não utilizados como vocativos. E quais que nós usamos como vocativos? Il maestro, que é um docente, né, um docente, que ensina uma matéria, atualmente é quem ensina no ensino fundamental e infantil, então ele é o nosso professor de ensino fundamental e infantil no Brasil, ele está ensinando uma matéria, e o professore é um docente que ensina uma profissão. Então, essa é a diferença entre maestro e professor, porque o maestro ele está ensinando a matéria, português, matemática, física, química. Já o professor, ele está ensinando uma profissão. E, atualmente, é quem ensina tanto no ensino médio como na universidade, porque aí tem uma particularidade. A maioria dos ensinos médios aqui na Itália, eles são técnicos. No Brasil, a gente é acostumado, antigamente tinha magistério e científico. Depois o magistério foi se
foi acabando, né, aos poucos, ficando só o científico, e nós temos em algumas, pelo menos eu conheço apenas nas universidades federais, os ensinos técnicos. Aqui na Itália é bem mais conhecido o ensino técnico do que o próprio ensino científico. Então, como é um ensino técnico, ensino médio é um ensino técnico para eles, acontece que ele está ensinando, o docente ensina uma profissão, é uma técnica, né? Como é um ensino técnico, ele ensina uma profissão. Por isso ele não é mais chamado de maestro, mas é chamado de professore, ok? E é isso. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir. E se ficou com alguma dúvida ou tem sugestões de novos vídeos, escreve lá nos comentários. Para não correr o risco de perder a próxima aula, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos vemos na próxima aula e nas minhas redes sociais, onde estou sempre mostrando como que é a vida aqui na Itália.